Oi, meu nome é Padre Mike Schmitz e você está ouvindo o podcast A Bíblia em um Ano, onde encontramos a voz de Deus e vivemos a vida através das Escrituras. O podcast original, The Bible in a Year, foi produzido pela Ascension e essa é a versão brasileira traduzida pelo Heitor e dublada pelo Leandro. Usando a linha do tempo da Bíblia A Grande Aventura, vamos ler de Gênesis até Apocalipse, descobrindo como se desenrola a história da salvação e como nos encaixamos nessa história hoje. É o dia 270 e hoje vamos ler os capítulos 7 e 8 de Esdras e também os 7 e 8 de Zacarias. Daí depois vamos ler o livro de Provérbios, capítulo 20, versículos de 12 a 15. Como sempre, a Bíblia que eu uso todos os dias é a Bíblia da Grande Aventura, da Ascension em inglês. Você pode acompanhá-los no qualquer Bíblia que você preferir, porém recomendamos a Bíblia do Peregrino. Se você quiser saber quais os seus próximos capítulos ou marcar o quanto você já leu, é só baixar o plano de leitura de graça no link na descrição do vídeo. E você pode se inscrever no canal e ativar o sininho para ser avisado todo dia quando sair um episódio novo. Dito isso, é o dia 270 e hoje vamos ler Esdras 7 e 8. Aliás, eu não sei se eu cheguei a falar, mas Esdras e Neemias é o livro que vamos começar depois de amanhã. Esdras e Neemias, na verdade, são duas partes do mesmo livro. Originalmente era um livro só. Em algum momento da Idade Média dividiram em dois. Então, só para vocês ficarem sabendo, né? Para ninguém sair falando, mas Neemias é melhor que Esdras. Não tem isso. Eles são o mesmo livro, mesma história. Parte 1 e parte 2. Enfim, também vamos ler Zacarias 7 e 8 e Provérbios 20, versículos de 12 a 15. O livro de Esdras, capítulo 7. Esdras chega a Jerusalém. Anos mais tarde, durante o reinado de Artaxerxes da Pérsia, Esdras, filho de Saraías, de Azarias, de Eucias, de Selum, de Sadoc, de Aquitobe, de Amarias, de Azarias, de Maraiote, de Zaraías, de Oze, de Boche, de Abissué, de Finéias, de Eleazar, filho do sumo sacerdote Aarão, subiu da Babilônia. Era um letrado perito na lei que o Senhor Deus de Israel deu por meio de Moisés. O rei lhe concedeu tudo o que pedia, porque o Senhor seu Deus estava com ele. No 7º ano do rei Artaxerxes, subiram a Jerusalém alguns israelitas, sacerdotes, levitas, cantores, porteiros e doados. Chegaram a Jerusalém em julho do 7º ano do rei. No dia 1º de março, decidiu sair da Babilônia, e no dia 1º de julho chegou a Jerusalém, com a ajuda de Deus, porque Esdras se dedicara a estudar a lei do Senhor, para cumpri-la e para ensinar a Israel seus estatutos e preceitos. Cópia do documento que o rei Artaxerxes entregou a Esdras, sacerdote letrado, especialista nos preceitos do Senhor e em seus estatutos a Israel. Artaxerxes, rei de reis, ao sacerdote Esdras, doutor na lei do Deus do céu. Paz perfeita. Disponho que possam ir contigo os meus súditos israelitas, incluindo seus sacerdotes e levitas, que desejem ir a Jerusalém. O rei e seus 7 conselheiros te enviam para ver como se cumpre em Judá e Jerusalém a lei de Deus, que te confiaram, e para levar a prata e o ouro que o rei e seus conselheiros ofereceram voluntariamente ao Deus de Israel, que habita em Jerusalém. Além da prata e do ouro que recolheres na província da Babilônia e dos dons que o povo e os sacerdotes oferecerem ao templo de seu Deus em Jerusalém. Emprega exatamente esse dinheiro para comprar bezerros, carneiros e cordeiros, com as oblações e libações correspondentes, e oferece-os no altar do templo dedicado ao vosso Deus em Jerusalém. O ouro e a prata que sobrarem, vós os empregareis como melhor parecer a ti e a teus irmãos, de acordo com a vontade de vosso Deus. Tu porás a serviço de Deus em Jerusalém os objetos que te entregarem para o culto do templo do teu Deus. Qualquer outra coisa que necessitares para o templo será proporcionada a ti na tesouraria real. Eu, o rei Artaxerxes, ordeno a todos os tesoureiros da Transeufratênia que entreguem pontualmente a Esdras, sacerdote e doutor na lei do Deus do céu, tudo o que lhes pedir, até o montante de 3.000 quilos de prata, 100 cargas de trigo, 100 medidas de vinho e 100 de azeite, o sal sem restrições. Faça-se exatamente tudo o que o Deus do céu ordenar em relação ao seu templo, para que não se irrite contra o reino, o rei e seus filhos. E vos fazemos saber que todos os sacerdotes, levitas, cantores, porteiros, doados e servidores dessa casa de Deus estão isentos de imposto, contribuição e pedágio. Tu, Esdras, com essa prudência que Deus te deu, nomeia magistrados e juízes para administrar a justiça a todo o teu povo da Transeufratênia. Isto é,
a todos os que conhecem a lei de teu Deus, e ensina aos que não a conhecem. Quem não cumprir exatamente a lei de Deus e a ordem do rei, seja condenado à morte, ou ao desterro, ou a pagar uma multa, ou ao cárcere. Bendito seja o Senhor Deus de nossos pais, que moveu o rei para honrar o templo de Jerusalém, e me granjeou seu favor, de seus conselheiros e das autoridades militares. Animado ao ver que o Senhor meu Deus me ajudava, reuni alguns israelitas importantes para que subissem comigo. Capítulo 8. Lista dos chefes de família, indicando sua genealogia, que subiram comigo da Babilônia durante o reinado de Artaxerxes. Dos descendentes de Finéias, Gersã. Dos descendentes de Itamar, Daniel. Dos descendentes de Davi, Atus, filho de Sequenias. Dos descendentes de Faros, Zacarias, e com ele 150 registrados. Dos descendentes de Faate Moabe, Elioenai, filho de Zaraías, com 200 homens. Dos descendentes de Zetua, Sequenias, filho de Jaaziel, com 300 homens. Dos descendentes de Adim, Abed, filho de Jonatas, com 50 homens. Dos descendentes de Elam, Isaías, filho de Atalia, com 70 homens. Dos descendentes de Safatias, Zebedias, filho de Miguel, com 80 homens. Dos descendentes de Joabe, Abdias, filho de Jaiel, com 218 homens. Dos descendentes de Bani, Salomite, filho de Josfias, com 170 homens. Dos descendentes de Bebai, Zacarias, filho de Bebai, com 28 homens. Dos descendentes de Asgad, Joanã, filho de Ectã, com 110 homens. Dos descendentes de Adonicã, os últimos, chamados Elifalete, Jeiel e Semeias, com 60 homens. Dos descendentes de Beguai, Utai e Zabute, com 70 homens. A viagem a Jerusalém. Eu os reuni junto ao rio que corre para Aava. Acampamos aí 3 dias, e observei que havia leigos e sacerdotes, mas não encontrei levitas. Então enviei os chefes Eliezer, Ariel, Semeias, Eunatã, Jaribe, Eunatã, Natã, Zacarias e Mosolã, e Joiaribe e Eunatã, homens prudentes, com a ordem de apresentar-se a Ado, chefe da localidade de Casfia, a fim de que nos fornecessem empregados para o templo de nosso Deus. Graças a Deus, enviaram-nos um homem prudente, descendente de Moole, de Levi, de Israel, Serebias, que veio com 18 pessoas entre filhos e irmãos. Também nos enviaram Asabias e Isaías, descendentes de Merari, com 20 pessoas, entre filhos e irmãos. E 220 doados dos que Davi e as autoridades destinaram ao serviço dos levitas. Todos foram designados nominalmente. Aí, junto ao rio Aava, proclamei um jejum para fazer penitência diante de nosso Deus, e perdi-lhe uma boa viagem para nós, nossas crianças e nossos bens. Porque tínhamos vergonha de pedir ao rei infantaria e cavalaria para nos proteger dos inimigos durante a viagem. Depois de ter-lhe dito: nosso Deus protege os que o servem, mas seu poder e sua cólera se voltam contra os que o abandonam. Por essa intenção, jejuamos e suplicamos ao Senhor, que nos atendeu benignamente. Escolhi 12 príncipes dos sacerdotes e também Serebias e Asabias, com 10 de seus irmãos. Pesei diante deles a prata, o ouro e os objetos que o rei, seus conselheiros e os israelitas aí residentes haviam entregue como oferta ao templo de nosso Deus. Eu pesei e lhes entreguei 19.500 quilos de prata, 100 objetos de prata que pesavam 60 quilos e 3.000 quilos de ouro, 20 taças de ouro de 1.000 daricos e os objetos de bronze fino dourado, valiosos como o ouro. Ele lhes disse: vós estáis consagrados ao Senhor. Esses objetos são sagrados e a prata e o ouro são ofertas voluntárias para o Senhor Deus de nossos pais. Vigiai-os e guardai-os até que os peseis em Jerusalém, nas salas do templo, diante dos príncipes dos sacerdotes, dos levitas e dos chefes de família de Israel. Os sacerdotes e levitas pegaram a prata, o ouro e os objetos que haviam contado para levá-los a Jerusalém, ao templo de nosso Deus. No dia 12 de março, partimos do rio Aava e nos encaminhamos para Jerusalém.
Nosso Deus nos protegeu durante a viagem e nos livrou de inimigos e assaltantes. Chegamos a Jerusalém e aí descansamos 3 dias. No 4º dia, contamos a prata, o ouro e os objetos no templo de nosso Deus e os entregamos ao sumo sacerdote Meremote, filho de Urias, na presença de Eleazar, filho de Finéias, e dos levitas Josabade, filho de Josué, e Noadaías, filho de Benui. Depois de contar e pesar tudo, fez-se o inventário por escrito. Os deportados que voltavam do cativeiro ofereceram holocaustos ao Deus de Israel. 12 bezerros para todo Israel, 96 carneiros, 77 cordeiros e 12 bodes como sacrifício expiatório, todos em holocausto ao Senhor. Depois entregaram os decretos do rei aos sátrapas imperiais e aos governadores da Transeufratênia, que ajudaram o povo e o templo de Deus. O livro do profeta Zacarias, capítulo 7. Consulta litúrgica, culto e justiça. No 4º ano do reinado de Dário, no 4º dia do 9º mês, isto é, Casleu, o Senhor dirigiu a palavra a Zacarias. Betel-Sharazar havia enviado Regem-Meleque com seu séquito para aplacar o Senhor, e para consultar os sacerdotes do templo do Senhor dos Exércitos e os profetas sobre o seguinte: devemos observar o 5º mês como dia de luto e abstinência, como estamos fazendo há anos? O Senhor dos Exércitos me dirigiu a palavra. Dize à gente do campo e aos sacerdotes: quando nestes 70 anos jejuáveis e fazieis luto, no 5º e no 7º mês, vós o fazieis em minha honra? Quando comeis e bebeis, não o fazeis em proveito próprio? Recordai as palavras que o Senhor proclamava por meio dos antigos profetas, quando Jerusalém, os povoados de sua região, o Neguebe e a Cefelá ainda estavam habitados e em paz. O Senhor dirigiu a palavra ao profeta Zacarias. Assim diz o Senhor dos Exércitos: julgai segundo o direito. Cada um trate seu irmão com piedade e compaixão. Não oprimais viúvas, órfãos, migrantes e necessitados. Que ninguém planeje maldades contra seu próximo. Mas não fizeram caso. Deram-me as costas, rebelando-se, taparam os ouvidos para não ouvir. Empedernidos, não escutaram a lei nem as palavras que o Senhor dos Exércitos inspirava aos antigos profetas. Então o Senhor dos Exércitos encolerizou-se e disse: como não escutaram quando eu os chamava, não os escutarei quando me chamarem. E os dispersarei entre nações estrangeiras. Às suas costas a terra ficou devastada, sem habitantes nem viandantes. Assim transformaram uma terra invejável numa desolação. Capítulo 8. 10 promessas. O Senhor dos Exércitos enviou esta mensagem. Assim diz o Senhor dos Exércitos: sinto ciúmes de Sião, ciúmes terríveis. Sinto dela ciúmes que me arrebatam. Assim diz o Senhor: voltarei a Sião, habitarei no meio de Jerusalém. Jerusalém se chamará Cidade Fiel, o monte do Senhor dos Exércitos, Monte Santo. Assim diz o Senhor dos Exércitos: de novo sentarão anciãos e anciãs nas ruas de Jerusalém. E haverá homens tão anciãos que se apoiarão em bastões. As ruas da cidade se encherão de meninos e meninas brincando nas ruas. Assim diz o Senhor dos Exércitos: se então o resto deste povo julgar algo como impossível, também eu terei de julgá-lo impossível. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eu salvarei meu povo e o trarei dos países do nascente e do poente, para que habite em Jerusalém. Eles serão meu povo, eu serei seu Deus autêntico e legítimo. Assim diz o Senhor dos Exércitos: cobrai ânimo vós que nesses dias escutastes essas palavras, pronunciadas pelos profetas, no dia em que se lançaram os alicerces para a construção do templo do Senhor dos Exércitos. Antes, não se contratavam homens nem animais. Não havia segurança de movimentos devido às rivalidades. Eu lançava uns contra outros. Agora não vou mais tratar o resto do povo como em tempos passados, oráculo do Senhor dos Exércitos. Semearão tranquilos,
A cepa dará seu fruto, a terra dará sua colheita, o céu dará seu orvalho. Eu deixo tudo ao resto deste povo. Assim como fostes amaldiçoados pelos pagãos, Judá e Israel, também vos salvarei e sereis abençoados. Não temais, cobrai ânimo. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Assim como eu planejava desgraças contra vós, quando vossos pais me irritavam, e não me arrependia, diz o Senhor dos Exércitos, também mudarei então meus planos para fazer bem a Jerusalém e a Judá. Não temais. Isto é o que tendes de fazer: dizer a verdade ao próximo, julgar com integridade nos tribunais, não tratar males uns contra os outros, não amar o juramento falso, pois eu detesto tudo isso. Oráculo do Senhor. O Senhor dos Exércitos dirigiu-me a palavra. Assim diz o Senhor dos Exércitos: o jejum do 4º, 5º, 7º e 10º mês se transformará em gozo, alegria e festa para Judá. Amai a sinceridade e a concórdia. Assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda virão povos e habitantes de cidades populosas. Os de uma cidade irão aos de outra, e lhes dirão: vamos aplacar o Senhor. Eu vou contigo visitar o Senhor dos Exércitos. Assim, virão povos numerosos e nações poderosas para visitar o Senhor dos Exércitos em Jerusalém e para aplacar o Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: naqueles dias, 10 homens de cada língua estrangeira agarrarão um judeu pela barra do manto e lhe dirão: vamos convosco, pois soubemos que Deus está convosco. O livro de Provérbios, capítulo 20, versículos de 12 a 15. Ouvido que escuta, olho que vê. Ambas as coisas foi o Senhor quem as fez. Não te apegues ao sono, pois empobrecerás. Abre os olhos e te saciarás de pão. Mal, mal, diz aquele que compra. Depois sai gabando-se da compra. Mais que o ouro, que tantos corais e joia valiosa, são os lábios prudentes. Pai do céu, nós te louvamos. Muito obrigado, Senhor Deus. Tu és bom e tu nos amas, e como é fácil para nós, Senhor. Como é fácil sermos insensíveis quanto a esse amor. Tu nos amas tão bem e de forma tão constante, nos amas fielmente, Senhor, e muitas vezes somos indiferentes ao teu amor. Então, Senhor, nos ajude a buscar o teu amor, a reconhecermos ele e a aceitá-lo hoje e sempre. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ok. Então, é importante notarmos que se passaram cerca de 60 anos entre os capítulos 6 e 7 do livro de Esdras. Aproximadamente 57 anos, 60 anos, mais ou menos. E agora somos apresentados ao profeta Esdras, ou, na verdade, o escriba Esdras. Ele não é bem um profeta, embora tecnicamente ele seja um profeta também. Enfim, ele é um escriba e um sacerdote, né? Na verdade, fala lá da linhagem dele. E ele vem lá da linhagem de Arão, lembra de Arão? E ele faz parte dessa próxima onda de pessoas que estão voltando a Jerusalém. Lembra que quando eles foram deportados para a Babilônia, a deportação foi feita em 3 ondas, né? E agora eles vão retornar em 3 ondas também. A primeira onda é onde vemos Zorobabel, lembra? Ouvimos bastante sobre ele nos últimos dias. E essa segunda onda vai ser com Esdras. Na terceira onda vamos ouvir falar bastante de Neemias. Mas uma coisa que é muito interessante é que Esdras tem uma estima muito grande com o rei Artaxerxes, né? O rei da Pérsia gosta muito dele. E temos visto bastante isso, né? Vimos o decreto de Dário, o decreto de Ciro, que esses imperadores estrangeiros, esses reis estrangeiros estão dizendo: eu vou dar a vocês todas essas coisas para vocês conseguirem voltar para casa, restabelecer o templo e adorar a Deus. Isso é muito incrível, né? E o que acontece é que Esdras, ele destaca que tudo isso aconteceu porque o Senhor seu Deus estava com ele. Ele não fala essas coisas aconteceram porque eu sou muito inteligente, porque eu sou incrível. Não. Ele diz que é porque o Senhor estava com ele. E é isso que temos que fazer, né? Sempre que todas as bênçãos em nossas vidas, temos que reconhecer que elas vêm de Deus. Que elas acontecem porque Ele está presente em nossas vidas. Não são só coincidências, né? Elas acontecem porque o Senhor é bom. E no versículo 10 do capítulo 7 diz, porque o Senhor estava com Esdras. E diz lá: porque Esdras se dedicara a estudar a lei do Senhor para cumpri-la e para ensinar a Israel seus estatutos e preceitos.
Então tem essas 3 coisas que Esdras dedicou sua vida a fazer. A primeira é estudar a lei do Senhor, que é o que você está fazendo agora, né? Isso é sensacional aqui. Nos últimos 270 dias você tem ouvido e de certa forma você tem estudado também, né? Deixando a palavra de Deus transformar sua vida e formar sua mente, moldar nossa visão e penetrar nossos corações. Então, ele decidiu estudar a lei do Senhor. Isso é a primeira coisa, estudar. A segunda é cumprir. Ele não estava estudando a lei no sentido científico, né? De tipo, não, eu vou dar uma lida nisso aqui porque é um conteúdo, né? Então vai ser útil saber. Não, ele estudou na intenção de cumpri-la, na intenção de viver aquilo e permitir que transformasse seu próprio coração. E isso é muito importante. E por último, diz lá, para ensinar a Israel seus estatutos e preceitos. Então, são 3 coisas, né? Esdras se dedicou a estudar a lei do Senhor, a cumpri-la e a ensiná-la. E isso é algo que eu acho que vale a pena destacar, porque é o que estamos fazendo, né? Estamos nos esforçando para entender a palavra de Deus, para que possamos vivê-la e então depois também espalhar, ensinar ela a outras pessoas. Seja para os nossos filhos, pode ser as pessoas que moram com você, pode ser uma aula de catequese, ou no meu caso, aos alunos aqui do campus, né? Ou então para fazer esse podcast, a Bíblia em um ano. Então é realmente uma bênção muito grande podermos fazer parte dessa jornada pela Bíblia em um ano. Enfim, temos a carta de Artaxerxes, que é muito boa também, mas uma das coisas que eu acho muito interessante está lá no capítulo 8, que Esdras, ele fala na primeira pessoa, né? Ele diz, aí, junto ao rio Ahava, proclamei um jejum. E Ahava significa amor em hebraico, né? Só uma observação. Proclamei um jejum para fazer penitência diante de nosso Deus e pedir-lhe uma boa viagem para nós, nossas crianças e nossos bens. E ele diz o porquê, né? Porque tínhamos vergonha de pedir ao rei infantaria e cavalaria para nos proteger dos inimigos durante a viagem, depois de ter lhe dito, nosso Deus protege os que os servem, mas seu poder e sua cólera se voltam contra os que o abandonam. Então, basicamente, ele está dizendo, a gente falou para ele que o Senhor cuida da gente, que a gente não tem nada a temer, que a gente não precisa de proteção extra, então é melhor a gente pedir ajuda para Deus, né? Eu acho essa parte muito boa. E dá até para comparar ela com uma parte lá de Neemias. Lá no capítulo 2 de Neemias, o rei dá a Neemias uma escolta armada da Babilônia até Jerusalém. E ele vê isso como uma bênção de Deus. Tipo assim, olha como o Senhor está provendo para nós, através do rei, uma escolta armada, né? E aqui você tem Esdras, que ficou envergonhado de pedir ao rei uma escolta armada, porque ele já tinha falado e se gabado que o Senhor os protegeria, né? E tem algo bom em ambas as situações. Porque não é como se Esdras tivesse falado, eu fiquei envergonhado de pedir ajuda ao rei e, portanto, apenas confiei em mim mesmo. Não, ele fala, eu fiquei envergonhado de pedir ajuda ao rei, então eu confiei em Deus. E isso não é ruim, isso não é uma coisa ruim. Neemias, por sua vez, disse, eu confio em Deus para me dar o que eu pedi ao rei. Então, ambos são modos totalmente legítimos de caminhar com o Senhor. A única maneira de não caminhar com o Senhor seria ficar envergonhado de pedir ajuda ao rei e também não pedir ajuda a Deus. E nesse caso, os dois, Esdras e mais tarde Neemias, pediram ajuda a Deus. E o Senhor os manteve seguros, tanto Esdras quanto Neemias, né? Então, os dois jeitos estão certos. Daí eles retornam a Jerusalém, Esdras e os outros sacerdotes. E amanhã vamos ver os últimos capítulos de Esdras e ele vai fazer algo bem interessante. Mas isso aí vamos ver amanhã. Agora, hoje também vimos Zacarias, né? O profeta Zacarias. Eu quero destacar algumas coisas. No começo do capítulo 7 fala lá sobre um jejum. Então o que acontece é que o povo está de volta em Israel, né? E o povo que estava lá estão basicamente dizendo para Zacarias, olha, a gente tem jejuado todo esse tempo aqui em Judá, na terra de Jerusalém. Temos jejuado no 5º mês e no 7º mês. A gente pode continuar com isso ou já terminou, agora que vocês, os exilados, estão voltando? Terminou esse negócio de jejuar no 5º e no 7º mês? E vale a pena ressaltar que Deus havia declarado apenas um dia de jejum, né? Que era o dia de expiação. Agora foram introduzidos mais 4 dias devido à queda da Babilônia e todas as tragédias que aconteceram. Mas aqui, essas pessoas haviam adotado 2 meses, o 5º e o 7º mês para jejuar. O que não é uma coisa ruim, sinceramente, né? Porque, eles queriam se lembrar e honrar esses tempos difíceis e fazer penitência. E isso não é algo ruim. Na verdade, nós, como católicos, jejuamos e fazemos penitências todas as sextas-feiras para lembrar e honrar a morte de nosso Senhor Jesus Cristo. E também todos os domingos celebramos a missa por sua ressurreição, né? Então isso é algo bom. Mas o que Zacarias diz é que... Ele diz, ok, sim, vocês estão jejuando, tranquilo, não tem nada de errado com isso.
Porém, quando vocês não estão jejuando, vocês comem e bebem como se tudo fosse por vocês. Tipo, ó Deus, isso aqui que eu tô fazendo por você, mas o resto é por mim, tá? Vocês oferecem uma parte de suas vidas a Deus, porém nos outros dias vocês vivem como se ele não existisse. Você trata a sua comida como se fosse sua bebida como se fosse sua, suas vidas como se fossem suas. Em vez de dizer, não, minha comida, minha bebida, tudo que eu como, tudo que eu bebo, tudo que eu faço é para ele. E isso é uma das coisas que eu queria destacar aqui, porque Zacarias está falando de uma coisa que muitos de nós fazemos. Quantos de nós já não pensamos, ok, domingo eu tenho que ir na igreja, mas pelo menos o resto da semana eu tenho para mim, né? Ou talvez, não, eu dou o dízimo, eu dou a 10ª parte da minha renda, ou salário, tanto faz, para o Senhor, mas o resto é meu. Em vez de dizer, Senhor Deus, a minha semana inteira, todos os meus dias são teus. Senhor, tudo que eu ganho é para ti. Tudo que eu fizer com o meu dinheiro, eu faço na intenção de glorificá-lo. E esse é um dos objetivos do jejum e da oração, que é nos levar a reconhecer que toda a nossa vida pertence a Deus. O jejum, a oração que fazemos, é um sinal, é uma oferta que levantamos ao Senhor para mostrar que toda a nossa vida pertence a Ele. E Zacarias está dizendo para os judeus daquela época, e para nós agora também, que se oferecermos ao Senhor um jejum é algo bom, mas se fizermos isso, então continuamos vivendo o resto de nossas vidas apenas para nós mesmos? Não é esse o objetivo. Não é por isso que o Senhor pede nossas orações e nosso jejum. O que o Senhor quer é que pertençamos a Ele com tudo que somos e com tudo que temos. E no final do capítulo 8 de Zacarias tem uma profecia que eu acho muito, muito bonita, que diz: naqueles dias, 10 homens de cada língua estrangeira agarrarão um judeu pela barra do manto e lhe dirão: vamos convosco, pois soubemos que Deus está convosco. E isso aqui somos nós, né? Nós não nascemos judeus, somos gentios e fomos trazidos para a aliança através do sangue de Jesus Cristo, dizendo: deixe-nos ir com vocês para a casa do Senhor. São Paulo vai dizer que fomos enxertados nessa árvore. E eu sou muito grato ao Senhor Deus por permitir que nós, que não somos do povo judeu, não nascemos entre o povo de Deus, nos tornemos seu povo, por meio da adoção pelo batismo. Muito obrigado, Senhor. Que bênção, pessoal. Estou rezando por vocês, por favor, rezem por mim. Que dia incrível. Meu nome é Padre Mike e eu mal posso esperar para te ver amanhã. Deus abençoe.